1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler somente, por enquanto, o versículo 32. Primeira Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler só o versículo 32. Antes de nós entrarmos propriamente no versículo, eu quero falar o contexto em que esse versículo está inserido. Essa passagem aqui é o momento em que Davi se posiciona frente a uma grande dificuldade que todo o povo de Israel estava enfrentando, que era a ameaça de Golias. Golias, ele era o temor de todo o povo de Israel. O povo de Israel, quando nós estudamos a história deste povo, nós vemos que a história do povo de Israel acumula vitórias e mais vitórias, mas também do outro lado, perseguições, lutas, e assim a história do povo de Israel até os dias de hoje. O fato é que nós precisamos entender que quando Deus permite que essa história compõe as Sagradas Escrituras, Deus aqui quer nos passar princípios, direções, e quer também despertar fé no nosso coração. Amém, pessoal? Não é simplesmente para que nós olhemos para uma história e achamos bonito, motivadora apenas, mas aqui tem princípios que, se praticados, trarão os mesmos resultados que aconteceu desde os tempos em que eles, de fato, foram acontecendo. O povo de Israel estava ameaçado por Golias. Apesar do povo de Israel ter muitas experiências do mover de Deus em suas vidas, Golias parecia um problema intransponível, parecia uma barreira intransponível, parecia algo que, apesar das experiências que eles tinham de livramento e da ação de Deus, parecia algo inédito, e dessa vez parecia que Deus não estaria com eles. Todo o povo de Israel estava atemorizados, todos estavam com medo, todos estavam com a sua fé e a sua crença abalada. A mesma coisa acontece conosco hoje. Muitos de nós temos muitas experiências com Deus, já vimos muita ação de Deus em nossa vida, mas pode ser que surja algumas circunstâncias em nossa vida que pareça inédito e parece que, diante daquele fato, não vamos ter o êxito que tivemos em dias passados. A verdade é, querido, que o salmista aqui, Davi, ele se posiciona diante daquela ameaça de uma forma que inspira e nos dá lições para vivermos de forma abençoada. Ele diz assim para Saul, diante de toda aquela ameaça e vendo todo o povo atemorizado, capítulo 17, versículo 32, diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido. Aqui está uma outra versão, vou ler de vocês. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Enquanto todo Israel estava com medo, esse medo os levou a ficarem acuados, fez com que eles ficassem paralisados e até perdessem a fé e a confiança de que Deus estava com ele. Porém, o Davi, um jovem, ele, apesar de ver tantas coisas que o seu povo havia passado, ele manteve o seu coração firme, crendo de que Deus estava com ele. Essa crença e essa confiança fez com que existisse dentro dele a ousadia de olhar para um grande problema e saber: Deus está comigo também diante desse problema. Deus está comigo também diante deste obstáculo que parece intransponível.
Amém, pessoal? Davi já tinha vencido outros problemas, assim como todo o povo de Deus, assim como o exército de Israel. Quando nós lemos a história, nós vemos que todo o exército de Israel estava acuado frente à ameaça de Golias. Quando nós estudamos a história, nós vemos que este poderoso exército estava acuado. O que levou eles a ficarem acuados? O que levou eles a perderem a força? O que levou eles a perder a confiança em Deus? O medo. Observar o tamanho do problema, a ameaça do problema despertou medo dentro deles, e o medo é a fé ao contrário. Repita assim comigo: medo é a fé ao contrário. Então talvez você já tenha vencido muitos problemas e já viu a mão de Deus muitas das vezes na sua vida, mas hoje você já não é mais a mesma pessoa, porque o medo tomou conta do seu coração, e o medo, sendo a fé ao contrário, ele atrai aquilo que o diabo quer para a sua vida. Por quê? Porque medo é a fé do diabo. Medo atrai aquilo que você realmente não deseja que aconteça na sua vida. Jó 3,25, Jó disse: tudo que eu temia me aconteceu. Repita comigo: tudo que eu temia me aconteceu. Você já deve ter visto muitas pessoas, muitos pregadores dizendo assim: Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó e responsabiliza Deus por essas ações. Preste atenção, Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, mas detalhe, Deus permitiu que o diabo tocasse naquilo que Jó já tinha entregue para o diabo. Consegue compreender, sim ou não? Ele declara: tudo o que eu temia me aconteceu. Aquilo que ele temia é o que aconteceu. O que ele não temia, o diabo não teve autorização para tocar nele. Consegue entender? Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Então, quando Jó, já estudamos isso aqui, mas vale a pena ressaltar novamente. Quando Jó levantava para fazer as suas orações para os seus filhos, o que movia ele a orar e fazer o sacrifício não era a fé, mas era um medo que o pior acontecesse. Então, entenda uma coisa: muitas pessoas estão agindo por medo. Então a oração dele para o seu casamento não é uma oração de confiança, mas é uma oração motivada pelo medo. Eu tenho medo do meu casamento se esfriar, então oro. Eu tenho medo de perder meu casamento, então oro. Preste atenção, escute. O que te move não pode ser o medo, mas a confiança em Deus. A ousadia que Deus coloca no seu coração tem que te levar à conquista. Deus não te deu um espírito de covardia. Repita comigo: Deus não me deu um espírito de covardia. Diga mais: de ousadia. Então, o Jó levantava para orar, por quê? Porque ele tinha medo que seus filhos, o pior acontecesse com ele. Tinha medo que os seus filhos morressem, porque os filhos só faziam coisas erradas, só iam para lugares que Deus não queria que fosse, e o medo tomou conta de Jó. E aonde o diabo tocou? Só onde Jó tinha medo. Por quê? O medo é a fé que atrai o que o diabo tem. Medo é a fé de Satanás. Consegue entender, sim ou não? A fé bíblica é a fé que confia na palavra de Deus. A mesma coisa acontece aqui com Davi. Todo o povo atemorizado, todo o exército atemorizado, um rei atemorizado, todos eles seriam derrotados, porque a confiança já não havia mais neles. A crença em Deus já não estava mais no coração deles. Este povo certamente orava, este povo certamente clamavam a Deus, mas Deus não seria com eles. Por quê? Porque Deus, ele diz, sem fé é impossível agradá-lo. Não basta apenas você orar, mas o que está te levando à oração? Crê que Deus é contigo? Seu casamento está uma frieza, você ora porque crê que Deus é contigo para mudar isso? Seu casamento está à beira do divórcio, você ora porque crê que Deus pode transformar água em vinho? Ou você ora a oração do desespero? Ou você ora não querendo perder? Eu não quero perder Deus, eu já não sei mais o que fazer, eu estou ansioso, eu estou preocupado. Querido, isso não é fé, isso é medo. E Deus não ouve
o medo, porque o medo é a falta de confiar em quem está contigo. Se você confia em quem está contigo, você faz a declaração que o salmista fez: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Tem tudo para acontecer o pior comigo, mas vai acontecer com qualquer um menos comigo, porque eu tenho um Deus. Você sabe que os anjos do Senhor acampam ao seu redor. É isso que te leva a enfrentar o que você tem que enfrentar. É isso que te leva a orar, porque você confia neste Deus que está contigo. Então Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém. Não desfaleça. Vocês estão com medo. O coração de vocês estão desfalecendo. Não desfaleça. Percebe a ousadia? A confiança, a fé. Amém, gente? Não se entregue. Seja lá o que você está enfrentando, seja lá o que você possa estar passando, não ore porque você tem medo que o pior aconteça, porque o pior vai acontecer com oração e tudo. Deus não atende a oração do desespero. A Bíblia diz que a oração da fé salvará, não a oração do desespero. E fé é confiar no que Ele disse, fé é crer no que a palavra diz. Se Deus diz que eu estou curado, eu estou curado. Se Deus disse que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que por meio dessa pobreza eu me enriquecesse, eu posso estar enfrentando desemprego, mas eu não sou a circunstância, eu sou o que Deus diz que eu sou. Então eu não tenho medo, eu tenho ousadia, porque eu confio na palavra de Deus. Eu desafio o inferno inteiro, porque eu confio na palavra de Deus. É esse espírito que tem que estar dentro de nós. Davi disse, projeta, querida, o versículo, mantém ele aí, por favor. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Não desfaleça o seu coração por causa do problema. Não desfaleça o seu coração por causa da sua luta. Amém, gente? Não desfaleça o seu coração. E aí ele disse: teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi tinha tanta confiança que ele disse: não tem razão para vocês estar com o coração abatido. Mas se você perguntasse para o rei e para todo o povo de Israel, para o exército, todos eles iriam argumentar: o Golias é poderoso, o Golias é algo ameaçador. Nós não vemos uma saída, nós não vemos condição, mas ele estava confiando em Deus. Se você confiar nas suas forças, você pode perder a batalha, mas se você confiar em Deus, Deus faz o impossível acontecer. Amém, querido? Fé é a certeza do que se espera. Repita comigo: fé é a certeza do que se espera. O que você tem esperado? O que você tem esperado? Eu espero que o melhor aconteça. Então a tua oração é de ousadia. A tua oração não é a oração do desespero. Tem gente que vai orar, está tão desesperado, que ao invés dele orar em nome de Jesus, ele ora em nome do por favor. Não é nem Deus faça em nome de Jesus, é Deus faça por favor. Tem tanto desespero que ele já está pedindo misericórdia como se fosse um mendigo. E você é filho. A oração é de ousadia. Deus não te abençoa quando você pede por favor. Deus abençoa porque Cristo morreu na cruz. Portanto, é em nome de Jesus. Não é um favor, esse favor já aconteceu, o favor imerecido, a graça. Então é em nome de Jesus, com ousadia. Em nome de Jesus eu tomo posse. Em nome de Jesus eu chamo a existência. Em nome de Jesus eu expulso o demônio. Em nome de Jesus eu declaro cura. Em nome de Jesus. É assim que eu tenho que orar. Não é a oração do desespero. Tem gente que dobra o joelho e fica: Deus, eu não aguento mais. Deus, olha para a minha vida. Essa luta está difícil. Irmão, para de oração assim, irmão. Isso não é oração da fé. Isso é oração do desespero. Amém, pessoal? Você pode até por um momento ficar abatido,
Mas se você conhece a palavra, você tem que se levantar em nome de Jesus. Amém? Se levantar, põe-te de pé, diz a palavra de Deus. Josué, quando você lê Josué capítulo 1, versículo 1, você vai ver Josué se lamentando, porque Moisés havia morrido. E Josué estava com medo de enfrentar todo o povo de Israel que ficou sob sua responsabilidade. Ele tinha medo de enfrentar o que estava por vir. Ele tinha agora a responsabilidade de continuar aquilo que Moisés tinha começado. E você vai encontrar o Josué prostrado, abatido, e a primeira coisa que Deus fala para ele: levanta-te, Josué. Porque Deus não quer ninguém prostrado, irmão. Levanta-te, Josué, tenha bom ânimo, esforça-te, eu serei contigo. Levanta-te, tem bom ânimo, esforça-te, e eu serei contigo. E você fará este povo passar o Jordão. Entenderam, sim ou não? É isso, meu irmão. Você pode estar frente a uma dificuldade. Talvez essa dificuldade é um desânimo espiritual que você enfrenta. E se você vai enfrentar, e ele vai te vencer, se você não se posicionar. Não fique esperando alguma coisa cair do céu. Quem caiu do céu chama Lúcifer. Não fique esperando nada cair do céu. Estão me entendendo, sim ou não? Você tem que tomar posse da palavra, se apoderar dela e marchar em nome de Jesus. Amém, pessoal? Quando Moisés começa a clamar a Deus frente ao mar vermelho, Deus fala: Moisés, por que você clama? Para de ficar orando e toma uma atitude. É assim, crente só sabe fazer orações. Aliás, nem orações no verdadeiro sentido da palavra não faz. Joga palavras ao vento, se lamenta. Moisés, diga ao povo que marche. Eu sou com vocês. Vai para cima, se levanta, toma posse. Eu sou contigo. Amém? Confia que eu estou com você. Deus vai fazer o milagre. Deus fez o milagre para Davi, mas quem lutou foi ele. Diga comigo: Deus faz o milagre, mas quem luta sou eu. Amém, pessoal? Olha o que diz o Salmo 20, versículo 7. Olha o que ele diz aqui, Salmo 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Isso aqui era sinal de força da época. Amém? Sinal de força, de rapidez. Então o salmista estava dizendo: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Enquanto os muitos estão confiando em carros, estão buscando velocidade nos homens, rapidez, aquele pode me socorrer rápido, eu preciso de um socorro imediato. Muitos estão confiando em homens, outros em cavalo, em força de outros. O salmista está dizendo: nós faremos menção do nome do nosso Senhor, do nosso Deus. É essa fé que tem que estar em você. A razão do porquê todo o povo de Israel estava amortecidos, abatidos, prostrados, é porque o medo tomou conta do coração deles. Enquanto eles analisavam o inimigo, o medo ia se apoderando deles. Mas enquanto Davi olhava para o Deus que ele servia, a fé tomava conta do seu coração. Amém, pessoal? A fé tomava conta do seu coração. E olha o que acontece. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, olha só. Davi, porém, disse aos filisteus: olha aqui, quando você olha para o seu Deus, quando você medita em Deus, a ousadia toma conta de você.
Preste atenção. Deixa eu contar algo para vocês, que eu vi um neurocientista falando, explicando o poder da oração, de modo científico. Eu já sabia disso sem explicação científica, eu sabia por vivência. Vou explicar para você. Eu sempre senti quando eu precisava orar. As pessoas que estão comigo sabem disso, mais perto. Minha família sabe disso. Às vezes eu chego para as pessoas e falo, eu preciso orar. Por quê? Porque o inimigo está vindo. Não queria nem saber de inimigo. Eu preciso orar. Eu preciso de clareza. E toda vez, a oração, irmão, era algo assim. Eu orava, saía da oração, sabia o que fazer. Eu sabia que atitude tomar. Eu sabia que caminho tomar. Eu fazia uma oração, eu antecipava o futuro. Coisas que iriam acontecer, eu já tinha condição não é de prever, mas de antever e tomar decisões. Consegue entender? E aí eu vi um neurocientista explicando esses dias. Ele falou assim, é possível, quando ele falou, eu posso provar para vocês, colocando a pessoa, como chama aquele aparelho que você entra dentro assim? Ressonância. Ele falou assim, acho que é ressonância mesmo, eu posso provar para vocês, que só da pessoa juntar as mãos e dobrar a cabeça, a cabeça manda o sangue aqui, acho que é lobo frontal, começa a vir sangue para cá, e quando o sangue vem para cá, isso energiza a pessoa e a pessoa começa a ter clareza. Então, quando a pessoa curva a cabeça, junta as mãos, faz posição de oração, quando ela dobra o joelho, entra mais sangue nesse local, e quando ela começa a falar, jorra sangue aqui, e a pessoa fica energizada. Aí ele falou, se eu fizer o exame, eu provo, todo mundo consegue ver, é muito claro isso. Aí ele estava falando do poder da oração. Muitos crentes começam a ser contaminados por meditação e fica lá levitando. E ainda ele diz assim, oração é diferente de meditação. Meditação te relaxa, deixa você fraco. A oração não te relaxa, te enche de entusiasmo, de poder, e você sai dali para resolver coisas e tem clareza para resolver. Consegue entender? Mas eu te pergunto, por que o diabo impede tantas pessoas de orar? As pessoas cantam muito e oram pouco. Canta todo o louvor gospel que tem no YouTube. Coloca lá em casa dele, tudo que tem no YouTube, acaba o YouTube de tanta louvor que ele canta. Uma oração não faz nada nenhuma. Ele depois não sabe por que não tem visão. Depois não sabe por que não tem clareza. Precisava o cientista explicar isso? Não. Basta a palavra de Deus. Orai sem cessar. Porque eu quero vocês sóbrios. Eu quero vocês com visão. Eu quero vocês com clareza. Entende por que o diabo se opõe tanto à oração? Marca uma reunião de oração aqui para ver quem vem. Marca. Nem obreiro vem orar. Nem obreiro ora. 1 ou 2. Nem obreiro gosta de oração, irmão. Consegue entender? Mas quer vencer. Mas quer ter clareza. E se vai orar, ora 2 minutos, já não sabe mais que orar. E fica lá, chamando boi. Sabe por que não sabe orar? Porque não ora. Entenderam? Já falei isso aqui. Se você não conversa com uma pessoa, você não tem assunto com ela. Se você não tem assunto com Deus, por que você não conversa com Ele? Não é verdade? E se você começar a conversar com uma pessoa hoje, você conversa pouco. Conforme vai aumentando a intimidade, você passa horas conversando com a pessoa e você não vê o tempo passar. É ou não é verdade? Por isso que relacionamento com Deus é assim. A pessoa ora 2, 3 horas e ela não vê o tempo passar. E quem não ora, ora 10 minutos e fala, meu Deus, não sei mais o que falar. Consegue entender, meu querido? Então, o Davi, por ele olhar para Deus, ele tem uma ousadia no coração dele. Todo o povo de Israel, Saul, o exército,
olhando para o inimigo, o que apoderava do coração deles era o medo. Então é fácil. O que toma conta de você? Você está ansioso com o que vai acontecer amanhã? Você está preocupado, você já nem dorme mais, a ansiedade toma conta de você, você já não tem mais paz. Eu te pergunto, para onde você está olhando? Com quem você passa tempo conversando? Com Deus ou com um problema? Como que eu vou fazer? Como que eu vou vencer isso? Eu já não sei mais. Puxa, eu não sei mais o que fazer. Você passa tempo com isso. Por isso que você não está tendo clareza. Amém, queridos? Olha o que Davi disse. Davi, porém, disse ao filisteu, olha só, tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti, completa, em nome... Prestou atenção? Entendeu? Meu irmão, é forte isso, não é verdade? Agora pensa, escute, Davi fala que Deus era o Deus de quem? De quem? Mas o exército estava como? Com medo. O exército estava acovardado. O Davi está dizendo, eu vou contra ti em nome do Senhor desses covardes. Eu vou contra ti em nome do Senhor desse exército acovardado. Mas Deus é o Senhor deles ainda. Eles só estão acovardados porque eles não estão olhando para este Deus que eu tenho olhado. Conseguiram compreender? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Digam glória a Deus. O que Davi faz? Diga comigo, ele desafia. Amém, pessoal? É isso que você tem que entender. Se você está olhando para Deus, você desafia o problema. É um câncer? Então quero ver se esse câncer vai me destruir. Há um desemprego? Eu quero ver então se esse desemprego vai me destruir. Você desafia, porque você tem certeza da vitória. Consegue entender? Agora quem tem medo não ousa abrir a boca. É melhor nem falar. Vai que o diabo ouve. Se eu não falar, o diabo não ouve. E aí eu venço. Isso é medo, irmão. Consegue entender? Mas se o diabo ouvir, ele não atrapalha. Meu irmão, quem é o diabo para tocar em você que está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Nós temos que entender quem somos. Amém, queridos? Nós temos que compreender quem nós somos de fato. E para encerrar, 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Tudo bem? Bota lá, 2 Timóteo 1,7. Deu problema? Diz assim, olha, preste atenção. Pois Deus, eu vou ler para vocês. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Projetou? Aí, tinha entrado. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém, pessoal? Diga comigo, Deus não me deu um espírito de covardia. Diga comigo, mas de poder, de ousadia. É esse espírito que está dentro de você, irmão. Agora, essa ousadia, quem é ousado, você vê ele agindo.
Uma pessoa ousada não fica lá intimidado. Uma pessoa ousada, ela sabe, é claro que ela é ousada. Estão me compreendendo? Você consegue perceber quem é ousado. Se você está confiando que você tem esse espírito, é lógico, isso transpassa, você demonstra com as suas ações. A oração é a oração da ousadia. Não é aquela oração, Senhor, se o Senhor quiser. É uma oração que não sabe o que está fazendo, irmão. Essa oração é aceitável para quem não conhece a palavra. Senhor, se o Senhor quiser. Senhor, se for da tua vontade, eu não vou nem ousar mandar o mal embora, porque vai que não vai. Vou ficar derrotado. Meu irmão, quem é ousado, posso falar a linguagem clara? Chega butinando o diabo e manda embora e pronto, em nome de Jesus. Compreendeu? Quem tem o espírito de ousadia sabe qual é a vontade de Deus. Entende? A vontade de Deus é toda aquela que Jesus fez. Ele falou, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então só é justificável uma oração nesse contexto de alguém que não conhece a palavra. Quem não conhece a palavra vai orar assim, vai ou não vai? E você que conhece, você não pode orar assim, irmão. Você que conhece a palavra não deve orar assim. Você sabe que é da vontade de Deus que você seja abençoado. Então ore com ousadia. Está desempregado? Manda o desemprego embora em nome de Jesus. Pai, abre portas. Amém, pessoal? Mas para quem você está olhando? Para quem você está olhando? Tem gente, meu irmão, que fica ouvindo os homens desse mundo, fica olhando os fracassados desse mundo. Mas ele diz que serve a Jesus. Para quem Davi estava olhando, irmão? Imagina, Davi olhando lá, aquele jovenzinho, ele olha todo o exército intimidado, ele fala, tem um exército, né? Todo mundo está falando que a crise está aí. Meu irmão, todo mundo. E daí que é todo mundo? Eu não sou todo mundo, irmão. Você não é todo mundo. Não importa a crise, não importa nada. Deus está com você. Vai ser difícil, vai ser, irmão. Mas Deus está com você. Agora, se você olhar para o exército acovardado, você vai ficar também acovardado. Não olhe para eles. Não olhe para eles. Não fique consultando amigos covardes. Não fique consultando familiar covarde. Amém, gente? Amém. Não olhe para nada disso. Olhe para aquilo que Deus disse. Você talvez está cercado de um exército de pessoas acovardadas. Se você olhar, você vai ficar também. Amém, gente? O povo só vive falando das coisas deste mundo, irmão. Mas você fala das coisas do alto. Paulo diz, pensai nas coisas que são do alto. Aqueles que são de Deus, pensam nas coisas de Deus. Deus é contigo. Amém, pessoal? Consegue entender sim ou não? Pode ter acontecido com um exército de pessoas, mas você não é o exército, você é o Davi, irmão. Você não é o exército caído, você é o Davi, que vai olhar para o problema e fala assim, não importa, vocês estão bem preparados para me derrotar, mas eu só preciso de uma coisa, eu tenho Deus, é só dele que eu preciso. Eu tenho Deus. Quando essa fé está dentro de você, meu irmão, nada é poderoso para te vencer. Você crê? Toma posse disso, meu irmão. Isso não é autoajuda. Pare, você não veio aqui para ser motivado. Eu estou fazendo você pensar no que Deus disse. Eu não estou aqui para te motivar. Motivação passa. Daqui a pouco acabou a motivação e aí você encara a realidade e você não tem substância. Eu estou aqui te dando princípios. Eu não falei nada de mim. Tudo está fundamentado. É a palavra de Deus. E ela não volta vazia. Diga, ela não volta vazia. Amém, pessoal? Ela faz aquilo que lhe apraz. Digam glória a Deus. É essa palavra que tem que estar no coração. É essa visão que você tem que ter. Não interessa. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Isso é arrogância? Não, meu irmão. Com humildade. Porque não é pela tua força,
é pelo Deus que habita em você, é pelos anjos que estão acampados ao redor, é por aqueles que estão com você, Deus e os seus exércitos te guardando. Confie, acredite, se levante. Se você já foi frustrado, derrotado, meu irmão, para de ficar rastejando coisas que aconteceu no passado. Se levante e tome posse, o passado já passou. Amém, pessoal? Se levante. Deus é tão lindo que te dá chance de viver coisas novas, mas o diabo quer que você fique arrastando o passado. Não aceite isso. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Vamos se pôr de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos, querido. Eu quero te motivar a fazer uma oração, pedindo a Deus que Ele perdoe os seus atos e os seus pensamentos de covardia,